Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à conferência de resultados da Vale para a discussão do primeiro trimestre e resultados do primeiro trimestre. Todos os participantes estão em modo de audição. Nós teremos uma sessão de perguntas e respostas e daremos instruções a tempo. Essa reunião está sendo traduzida simultaneamente para o português. Se vocês precisarem de assistência durante a reunião, cliquem em estrela, seguido de 0. Quero lembrá-los que essa reunião está sendo gravada e a gravação vai estar disponível no site da Vale, vale.com, link dos investidores. Essa conferência também vai ter uma apresentação de slides, também disponível no website da empresa. Está sendo transmitida pela internet. A transmissão pela internet vai ter um atraso de alguns segundos por conta do áudio que está sendo transmitido pelo telefone. Mas antes de começarmos, queremos avisar que estamos fazendo declarações dentro da lei de 1996. Esses materiais estão sendo antecipados e faremos resultados de condições econômicas do mercado e riscos de mercado também. Hoje teremos o Eduardo de Salles Bartolomeu, CEO da Vale, o senhor Gustavo Pimenta, que é o vice-presidente executivo de Relações com Investidores e Finanças. Temos o Marcelo Spinelli, que é o vice-presidente de Soluções em Minério de Ferro, o Carlos Medeiro, vice-presidente executivo de Operações, Destiny Naidoo, que é a vice-presidente executiva de Metais de Transição Energética. Primeiro teremos o Eduardo Bartolomeu, que vai começar a apresentação sobre o primeiro trimestre da Vale e o resultado e desempenho, e depois ele vai estar disponível para perguntas e respostas. Agora eu vou passar a ligação para o senhor Eduardo Bartolomeu. O senhor pode começar, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Iniciamos 2023 muito confiantes no cumprimento de nossas metas para o ano. Em soluções para siderurgia, a produção de minério de ferro foi sólida, especialmente no S11D, graças ao melhor desempenho do nosso sistema Truckless e à instalação dos novos britadores em 2022. Além disso, nossa produção de pelotas aumentou em 20% ano a ano, com maior disponibilidade de feed e melhora da confiabilidade dos ativos em nossas plantas de pelotização. Nas vendas de minério de ferro, o gap em relação à produção deveu-se principalmente a restrições climáticas para o embarque em nosso porto do norte e a um reequilíbrio da cadeia de fornecimento após vendas fortes no quarto trimestre do ano passado. Como a produção não foi afetada, esperamos que esse impacto seja compensado no segundo semestre do ano. Nesse sentido, nosso teor médio de minério de ferro e qualidade foram ligeiramente menores, impactados pela restrição portuária e vendas oportunísticas de produtos de baixo teor que adicionaram valor para a companhia. Em metais para a transição energética, a produção de cobre aumentou em 18% ano a ano, apoiada pelo startup de Salobo 3 e com vendas maiores em 25%. A produção de níquel acabado foi impactada pelo período de transição em andamento entre a exaustão da mina Ovoid e o ramp-up completo de Voisey's Bay. Como destaque, nossas minas de Sudbury continuam apresentando um desempenho significativo, com taxas recordes de produção de minério de ferro desde 2017. Também continuamos progredindo na cadeia de valor de veículos elétricos, com dois marcos importantes para Pomalaa e Morowali, na Indonésia, sobre os quais falarei mais tarde. Vamos falar de sustentabilidade. Estamos progredindo constantemente em nossa gestão de segurança de barragens. Este ano, melhoramos os níveis de segurança de mais duas barragens, removendo seus protocolos de emergência.
Nossos avanços nas práticas de saúde e segurança levaram a uma melhora na percepção dos provedores de classificação ESG. Com isso, a Sustainalytics concluiu em março sua revisão anual sobre a Vale, com um aumento substancial em nossa classificação de risco ESG. Além disso, nossa disciplina na alocação de capital continua intacta. Estamos cumprindo o que prometemos e retornando valor para os acionistas. Em março, distribuímos 1,8 bilhão em dividendos, enquanto concluímos 47% do terceiro programa de recompras de ações lançado desde 2020. Então, vamos ver desempenho em detalhes agora. Próximo slide. Em soluções para siderurgia, os testes nos fornos dos clientes estão confirmando os benefícios dos briquetes de minério de ferro. Já produzimos mais do que o mesmo período e esperamos continuar com um desempenho estável. No Sistema Norte, a disponibilidade de ativos melhorou com o S11D, com menos manutenção não programada e também produção sólida. Estamos alinhados com a padronização dos processos para garantir a aderência às melhores práticas. No sul e sudeste, as fortes chuvas não nos impediram de entregar uma produção forte, ao contrário do que ocorreu no ano passado. As restrições de carregamento mencionadas causaram o gap entre a produção e a venda e o teor médio mais baixo, que são temporárias, e devemos conseguir compensá-los no segundo semestre do ano. Além disso, estamos próximos de obter a licença de operação para a barragem de Torto, uma vez que tivemos seu plano de emergência aprovado em março. A barragem apoiará a qualidade e o volume de pelotas, bem como o mix de produtos e a média de preço de prêmio. Outro projeto que está avançando bem é o comissionamento de gelado, que produzirá pellet feed de alta qualidade, reutilizando os rejeitos que foram depositados na barragem de gelado. Nesse contexto, nós estamos confiantes de que atingiremos nosso guidance de volume e teor médio para o ano de 2023. Próximo slide, por favor. No negócio de metais para a transição energética, os testes também confirmaram o benefício dos briquetes. Nós enviamos o primeiro cargo para cargos internacionais em abril. Até aqui, 8 testes em 6 fornos estão em execução, com outros 9 testes esperados neste ano. Nossas plantas industriais estão para começar em Tubarão. Acredito que estamos enfrentando oportunidades sem precedentes para segmentação e também crescimento dos produtos. E concentração é chave para fornecimento de alta qualidade, e é por isso que assinamos o desenvolvimento de mega hubs no Oriente Médio e lançamos os briquetes verdes. Portanto, a Vale está posicionada de forma única para ser o fornecedor escolhido. Combinamos volume, qualidade, portfólio inovador e também uma cadeia de suprimentos bem estruturada para um mundo descarbonizado. Próximo slide, por favor. No negócio de transição energética, eu gostaria de falar do crescimento da produção de cobre, que aumentou 18% de ano a ano, o que permitiu um crescimento de vendas em 25% de ano a ano. Isso se deu por conta de Salobo 3, do ramp-up, e também da disponibilidade de ativo de sossego, o que se beneficiou da manutenção estendida no moinho SAG. No níquel, Sudbury entregou a maior produção nos últimos 5 anos, seguido de um outro recorde de produção no último trimestre, por conta da excelente performance nas minas de Sudbury. Como eu disse anteriormente, a produção mais baixa era esperada, para produtos acabados. E isso se deu por conta do período transicional entre a exaustão da mina de Ovoid e o ramp-up de produção de Voisey's Bay. Para o segundo trimestre, planejamos manutenção para Voisey's Bay e Long Harbour também, o que deve impactar
a produção de Voisey's Bay e Thompson. Próximo slide, por favor. Como eu disse, estamos fazendo o ramp-up de Salobo 3 de forma estável. Ambas as linhas estão operando, o que é um marco importante para o site. Esperamos alcançar a capacidade total em 20 meses, com contribuição relevante para a produção até o final de 2023. Quando atingir sua capacidade máxima, Salobo 3 adicionará de 30 a 40 mil toneladas de cobre por ano. Como você pode ver na foto, esse é um belo conjunto para um projeto promissor e um hub natural para a produção de cobre no Brasil, com criação substancial de valor para os acionistas e também sociedade. Com isso, estamos confiantes em ambos os guidances para níquel e cobre neste ano. Próximo slide, por favor. Continuamos engajados com clientes e parceiros na cadeia de valor de veículos elétricos. Estamos definindo o cenário para o direcionamento em níquel. Nessa direção, junto com nossos parceiros chineses, a PTV assinou um acordo definitivo com a montadora global Ford Motor Company para o desenvolvimento do projeto de HPAL de Pomalaa, na Indonésia. A colaboração entre as três partes promove condições para uma produção mais sustentável de níquel na Indonésia. Também inauguramos, em fevereiro, a construção do projeto em Morowali. Trata-se de uma planta integrada de processamento e mineração de níquel movida a gás natural, com início previsto para 2025. Como podem ver, temos ativos singulares: inovação tecnológica, engajamento com clientes e uma cadeia de fornecimento para sermos o parceiro de escolha para a revolução dos veículos elétricos. Com escuta ativa, diálogo aberto, estamos preparando o terreno para o forte crescimento à frente de nosso negócio de metais para a transição energética. Além disso, continuamos a fazer progressos importantes em várias frentes, inclusive na venda minoritária. E hoje tenho o prazer de anunciar que avançamos em trazer Mark Cutifani como presidente do nosso recém-formado Conselho de Administração dos Negócios de Metais para a Transição Energética a partir de julho deste ano. Mark dispensa apresentações e temos certeza de que ele será um parceiro valioso à medida que levamos nosso portfólio de ativos para outro nível, gerando valor significativo para nossos acionistas. Próximo slide, por favor. Estamos avançando com segurança rumo à liderança em mineração sustentável. Isso começa com a redução dos riscos associados às barragens. Desde 2020, nossa abordagem permitiu que 10 barragens fossem declaradas como seguras e estáveis por revisores externos independentes. Com isso, essas estruturas geotécnicas tiveram seus níveis de emergências removidos. Estamos no caminho para chegar e estar aderente ao GISTM em agosto, o padrão global do setor para a gestão de barragens de rejeitos. Isso nos dá confiança de que estaremos 100% em conformidade até 2025 para todas as outras estruturas. Com práticas de segurança mais robustas, a percepção de risco ESG da Vale melhorou consideravelmente. A companhia foi reavaliada por importantes avaliadores de risco ESG, com a Sustainalytics fornecendo a mais recente melhora de nota para a nossa companhia. Essa decisão veio com uma avaliação de uma controvérsia crítica e melhores práticas em saúde e segurança, colocando a Vale no primeiro quartil do setor. Estamos buscando liderar a mineração sustentável. Para isso, continuamos cumprindo diversos compromissos públicos que tivemos, como em direitos humanos, proteção da floresta amazônica e também relacionamento com as comunidades. Por fim, na reparação de Brumadinho, alcançamos 59% dos compromissos assumidos de acordo com as condições e prazos estabelecidos pelo Acordo de Reparação Integral. Próximo slide, por favor. Isso é algo que faço questão de enfatizar todas as vezes. Reduzimos substancialmente o risco e reformulamos a Vale. No de-risking, redução de risco, tivemos importantes entregas em gestão de barragens e descaracterização, além do avanço com a reparação de Brumadinho. No reshaping, simplificamos nosso negócio de uma forma ampla.
Desinvestimos de mais de 10 negócios em 5 países diferentes, eliminando os drenos de caixa e permitindo foco total em nosso negócio principal, na segurança e também na estabilidade da produção. O último marco para finalmente falarmos que completamos nosso programa de reformulação ou reshaping é o desinvestimento da MRN. Avançamos muito na construção da Vale do Futuro, uma companhia que promove a mineração sustentável, fomenta soluções de baixo carbono e permanece disciplinada na alocação de capital. Agora, passo a palavra ao senhor Gustavo, que dará mais detalhes dos nossos resultados financeiros para vocês. Voltarei ao final para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, e bom dia a todos. Deixe-me começar com o nosso desempenho de EBITDA no trimestre. Como vocês podem ver, entregamos um EBITDA pro forma de 3,7 bilhões no primeiro trimestre, 2,7 bilhões abaixo do primeiro trimestre de 2022. Esta queda é explicada principalmente pela redução de 1,5 bilhão no preço de realização dos finos de minério de ferro. Nos volumes, tivemos um impacto de 574 milhões de dólares das menores vendas de finos de minério de ferro, que caíram 5,5 milhões de toneladas ano a ano, apesar de um aumento de produção de 3,7 milhões de toneladas. Este é um efeito transitório devido às restrições de embarque no terminal de Ponta da Madeira durante a estação chuvosa e ao reequilíbrio de cadeia de suprimentos após fortes vendas no quarto trimestre. Esperamos compensar esse impacto no segundo semestre, mantendo o plano anual de vendas inalterado. O aumento de 435 milhões de dólares em custos e despesas será detalhado mais adiante na minha apresentação. Bom, voltando à realização do preço do minério de ferro. O preço realizado de finos de minério de ferro foi 108,6 dólares por tonelada, 23% ou 32,8 dólares por tonelada menor quando comparado ao primeiro trimestre de 2022, principalmente devido à queda no preço de referência de 16,1 toneladas, 16,1 dólares por tonelada. Nosso prêmio médio também contribuiu para a menor realização do preço, uma vez que nossa qualidade média de vendas foi impactada pelas restrições temporárias de embarque no porto de Ponta da Madeira e pela venda oportunística de produtos com alto teor de sílica, já que os descontos para esses produtos foram baixos devido às margens negativas das siderúrgicas. O mecanismo de precificação teve um impacto negativo de 2,4 dólares por tonelada em nosso preço final realizado, isso explicado em grande parte pelo efeito negativo dos preços defasados realizados em 96 dólares por tonelada, que foram parcialmente compensados pelos melhores preços de venda no trimestre em comparação com os preços provisórios acumulados no quarto trimestre. Passando para o nosso desempenho de custos no próximo slide. Como vocês podem ver, nosso custo caixa C1 ex-compras de terceiros aumentou para 23,6 toneladas no trimestre. Isso se explica por 3 fatores principais. Primeiro, eventos pontuais que incluem PLR no primeiro trimestre e antecipação de atividades de manutenção, aproveitando os menores volumes no primeiro semestre. Em segundo lugar, o mix de volume e o efeito do estoque, a menor produção do nosso sistema norte, onde temos o menor C1 aliado a maiores compras de terceiros, impactaram negativamente no mix de volumes e na diluição dos custos fixos. Esperamos que esses efeitos transitórios sejam normalizados no próximo ano. Os demais impactos foram relacionados à inflação geológica em Serra Norte e maiores custos de combustível em nossas operações. Seguimos confiantes em atingir nosso guidance C1 para o ano de 20 a 21 dólares por tonelada, principalmente em função da recuperação da produção no Sistema Norte e da implantação do nosso programa de produtividade com ganhos de confiabilidade nos ativos e iniciativas de compras com fornecedores. Em relação ao custo total, no próximo slide, como vocês podem ver na parte inferior da tabela, nosso custo do EBITDA break-even atingiu 58,2 dólares por tonelada. Além do aumento do custo caixa C1, que acabei de explicar, houve 2 outros drivers. Primeiro, nosso custo de distribuição, que aumentou 1,5 dólares por tonelada, principalmente devido à maior participação de produtos beneficiados em concentradores de terceiros, melhorando retornos e margens. E segundo, prêmios de pelotas
de mercado mais baixos. À medida que reduzimos nosso custo C1 e melhoramos a qualidade média de nosso portfólio, com maior produção de Carajás e maior produção de pellet feed em Minas Gerais, esperamos que nosso equilíbrio melhore no próximo ano. Agora falando de negócio de metais de transição de energia, começando com os custos totais de cobre. Houve uma queda ano a ano no custo dos produtos vendidos por tonelada devido à maior diluição do custo fixo, em grande parte atribuída ao melhor desempenho operacional no Sossego. Isso foi compensado por uma redução em nossa receita de subprodutos devido à maior proporção de concentrado de cobre de Sossego. Além disso, o tratamento de referência e as taxas de refino aumentaram este ano. Ao todo, nosso EBITDA break-even, excluindo o, atingiu 4,464 dólares por tonelada, que deve reduzir gradativamente ao longo do ano à medida que continuamos aumentando a produção em Salobo 3. Agora, olhando para os custos all-in de níquel, o custo dos produtos vendidos ex-terceiros foi impactado principalmente pela menor diluição dos custos fixos e pressão inflacionária, incluindo custos mais altos de combustível. Além disso, os volumes de alimentação de terceiros aumentaram em relação ao ano anterior, como havíamos previsto. Embora isso aumente nossos custos, visa maximizar a utilização e o desempenho de nossas operações de downstream, especialmente porque a mina a céu aberto de Voisey's Bay está se esgotando e avançamos no ramp-up da mina subterrânea. Agora, partindo para a geração de caixa. Como vocês podem ver, entregamos uma conversão de EBITDA em caixa de 62% no trimestre, comparado a 19% no primeiro trimestre de 2022. A geração de fluxo de caixa livre foi impactada positivamente pelo capital de giro, pois tivemos uma forte arrecadação de caixa das vendas do quarto trimestre, como havíamos previsto no último trimestre. Este efeito foi parcialmente compensado pela formação transitória de estoques e desembolsos sazonais relacionados à participação nos lucros no primeiro trimestre. Também pagamos cerca de 1,8 bilhão em dividendos e recompramos quase 800 milhões de dólares em ações no primeiro trimestre, alinhados à nossa estratégia de alocação de capital. Falando mais sobre nossa estratégia de alocação de capital, e mais especificamente sobre o nosso programa de recompra, estamos perto de atingir 50% de conclusão do nosso terceiro programa de recompra e esperamos concluí-lo no quarto trimestre. Continuamos a ver a recompra de nossas ações como uma das melhores formas de criar valor de longo prazo para os nossos acionistas. Após a conclusão do terceiro programa de recompra, teremos recomprado quase 20% das ações de circulação da empresa. Isso significa que, para os nossos acionistas com posições desde o início do nosso primeiro programa, sem gastar nenhum dólar a mais, sua participação, os lucros futuros teriam aumentado em quase 25%. Portanto, antes de abrir para perguntas, gostaria de reforçar as principais conclusões da teleconferência de hoje. Como o Eduardo mencionou, estamos muito encorajados com os principais indicadores saindo de nossos principais locais operacionais e o sólido desempenho de produção no primeiro trimestre, que apenas reforça que estamos indo na direção certa. Também estamos focados em agregar valor por meio de projetos de crescimento agregador, como Salobo 3, aproveitando o patrimônio exclusivo da Vale. No redesenho do portfólio, estamos satisfeitos com o progresso até o momento e acreditamos firmemente que o portfólio atual de ativos e a organização anunciada recentemente nos posicionará para cumprir com sucesso nossos principais objetivos estratégicos. E, finalmente, continuamos altamente comprometidos com uma alocação de capital disciplinada, conforme evidenciado por nosso programa de recompra, com alta criação de valor. Agora eu gostaria de abrir o call para perguntas. Obrigado a todos. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigado. Agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Avisamos que as perguntas devem ser feitas em inglês. Se vocês tiverem uma pergunta, cliquem em estrela, seguido do número 1. Se vocês quiserem se remover da sessão de perguntas e respostas, cliquem em estrela, número 2. Por favor, façam uma pergunta, um de cada vez. Nossa primeira pergunta vem do Rodolfo Angeli, da JP Morgan. Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira, em relação ao lado operacional. Sabemos que com volumes mais baixos, isso naturalmente teremos tendências mais altas
E queria falar sobre a tendência que nós estamos vendo em relação ao minério de ferro, especificamente. Também no negócio de níquel, onde vemos que o preço teve uma deterioração. Então, minha pergunta é o que nós podemos fazer para mudar essa tendência? Então, quais seriam os custos se não tivéssemos o restoque que tivemos em relação ao minério de ferro e também como que essas novas licenças podem reduzir esses números. Então, se há algum pensamento sobre essas novas tendências. E a segunda pergunta é relacionada à indústria e à posição da Vale. Nós estamos vendo, depois de anos de foco no retorno dos acionistas, agora a indústria está voltando ao modo de crescimento. A Vale concluiu um programa de desinvestimento e nós estamos discutindo também o lado estratégico dos metais básicos e estamos passando por um movimento estratégico para os acionistas também. Então, minha pergunta é se nós deveríamos esperar que a Vale também se junte a essa nova tendência na indústria e vemos isso como uma oportunidade para acelerar o crescimento, não somente de forma orgânica, mas também através de fusões e aquisições. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Eu vou deixar o Gustavo falar mais sobre o custo relacionado à diluição e também crescimento para níquel e minério de ferro, mas você acertou em cheio. A Vale está focada nos seus negócios-chave. Primeiro, minério de ferro. A gente está sempre buscando oportunidades ali. Temos alguns M&As que podemos fazer, além dos ativos operacionais que temos, e em metais básicos também, nos metais de transição energética, como os chamamos. É uma plataforma, nunca escondemos isso. Temos falado de ring fencing, de proteção, nos últimos 3 anos, criando os alavancadores principais, e as mudanças estão eficazes. Trouxemos o Jerome, da Tesla, para o comitê independente. Agora temos o Mark também, um grande amigo, né, amigo antigo, que trabalhou conosco antes para liderar o conselho dessa nova empresa. E essa nova empresa será uma plataforma de crescimento. Temos crescimento orgânico, temos um ativo que ninguém tem, né, nas jurisdições corretas, em Carajás, Canadá, Indonésia. Temos, claro, de lidar com questões de execução, como você sabe, e iremos nos consolidar. A indústria vai estar se consolidando e teremos a entidade correta para alavancar, para executar isso. Então, a resposta é sim, iremos crescer de forma orgânica e podemos crescer de forma inorgânica também quando tivermos a entidade correta. E por isso estamos construindo, desenvolvendo isso e estamos no caminho certo, no que tange a questões soft, como pessoas, nas partes mais hard, como entidades, e também estamos avançando com a participação da alocação de 10%. E sim, estamos no momento correto para metais de transição. E faremos isso com cautela e de forma disciplinada, como sempre temos feito. E Gustavo, você pode elaborar melhor sobre a questão do custo? Sim, Rodolfo. Olha, acho que todos estão enfrentando um aumento de custo no setor. Se você observar os últimos 3 anos, basicamente todo mundo aumentou o custo all-in, né? Não é só a Vale, os concorrentes também. Tem custo de combustível mais alto, que impacta todo mundo no setor, serviços, mão de obra também, enfim. Isso se aplica a todos, não apenas a nós. Agora,
Eu não me atentaria muito ao custo do T1 por várias razões. Primeiro, pelo impacto majoritário que enfrentamos, que tem a ver com as restrições de embarque na Ponta da Madeira. Não fosse isso, o nosso custo C1 seria $2 mais baixo, talvez. Portanto, vamos normalizar o custo C1 no segundo semestre do ano. O principal indicador que precisamos observar é a produção. E nós colocamos $4 milhões de trimestre a trimestre, né, a mais comparado com o ano, e temos também flexibilidade no sistema de embarque para compensar isso. Portanto, ao trazermos esse volume, especialmente em Carajás, o custo all-in vai ter uma vantagem. Temos também o torto, que, como dissemos, vai ajudar com pellet feed, quase 9 milhões de toneladas, o que vai levar a um custo all-in melhor, com prêmios também melhores, e, portanto, estamos confiantes de que iremos normalizar esses números no segundo semestre. No níquel, temos um componente similar, temos mais feed de terceiros no primeiro trimestre do que tivemos anteriormente, e também iremos compensar isso tendo mais produção própria no segundo semestre e, portanto, continuamos a chegar naqueles 13 mil, né, que é o guidance para o níquel. Tá? Chegaremos lá. Próxima pergunta é do Leonardo Correia, da BTG Pactual. Olá, bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Ok, bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas. Eu peço perdão se eu volto à questão do custo. E, na verdade, parece claro do que você disse, Gustavo, que realmente temos essa questão do desempenho de custos a longo prazo. Se pensamos nos custos break-even para finos na China, o número aumentou a $62, de $52 no quarto trimestre. Então, é um crescimento de $10 e que nos pegou de surpresa. Então, usando sua opinião, tudo que temos na empresa, quanto desse número você disse que é não recorrente? E claro que precisamos ter a base adequada para fazer previsões a longo prazo, e isso é muito importante. Então, eu só queria ter uma ideia de como vocês veem essa linha e como que quanto desse pulo de $10 não é recorrente. Em relação ao guidance C1 do ano, ainda é algo que nós conseguimos manter de 2020 a 2021. Então, eu só queria ver como que vocês podem ver essa redução potencial de custos. Quando falamos sobre os prêmios, eu acho que o trimestre foi um pouco fraco, então eu queria saber o que você acha sobre isso. E quanto disso é desempenho e números não recorrentes. A segunda pergunta em relação à produção. Bom, sempre foi o caso da Vale em Carajás, que nós já temos em Carajás dificuldades há algum tempo. E há várias questões que estão fora de controle, como licenciamento, temos a legislação. Então, primeiramente, como você vê essas discussões? Alguma coisa nova em relação à legislação para melhorar a situação, que permita que a Vale possa operar de forma mais eficiente? Queria saber o que o senhor acha sobre isso. Se você poderia falar um pouco sobre isso, como que nós podemos melhorar a produção em 2023 e 2024. Muito obrigado. Leonardo, Gustavo vai falar sobre custo e eu vou falar sobre a produção de Carajás, tá bom? Sim, Leonardo, você tem razão. A visão sobre o C1 é de $2 a $3, né? Mais ou menos $2 com relação a impacto provisório, transitório, e você entendeu bem.
o impacto e a qualidade também impacta o all-in, o prêmio, também os custos de beneficiação, de processamento, porque a gente concentrou mais na China nesse trimestre versus o anterior. Portanto, tem um impacto similar no C1, que se aplica a outras linhas que temos no all-in, né, $6. Né? Agora, o all-in final vai depender do desempenho de prêmio, que foram sim um pouco mais baixos, mas por conta do mix. Se a gente resolver o mix, trazer Torto, também Carajás e tudo, a gente deve sim ter um prêmio melhor e, portanto, um all-in abaixo do que tivemos no T1. Então, eu passo agora a palavra para o Eduardo. Léo, como você disse, é uma questão fácil, mas a gente precisa separar Carajás, Sistema Norte, do S11D. O S11D é todo endógeno, está nas nossas mãos e a gente precisa cuidar. E foi construído para compensar a perda que teríamos na exaustão do Sistema Norte, né? Da faixa norte. E nós estamos melhorando ali e o crescimento virá de lá. Ao observar o guidance e os números, né, não tem licença atrelada, isso na faixa norte. Estamos planejando estabilizar em 100 milhões de toneladas na faixa norte e também em Serra Leste. Então, como é que nós estamos avançando com a legislação e com a licença? Porque, como você deve entender, nós temos tivemos a última licença em 2014 no norte, se eu não estou enganado, e uma pequena, Morro Grande, em 2019. E agora estamos apontando para o corpo de minério de N3, né? E temos a licença provisória para isso, ou buscando essa licença. Como foi dito, o FID para essa solução de minério de ferro é importante e estamos trabalhando incansavelmente para isso. Isso para o médio prazo, não para agora. Neste ano fizemos muito bem, operamos de acordo com o programado em Carajás, isso na faixa norte, no sistema norte, onde atingimos o programado, mas é um programa mais baixo. Estamos alvejando 100 milhões de toneladas em ambos os sistemas. Então não é um problema operacional, que é diferente do S11D, como eu disse. Mas nós não estamos sentados esperando, né? Tem o mais 20, que temos a licença, o mais 10, que temos o comissionamento. Então, o crescimento do sistema norte virá do S11D, certamente. Foi para isso que ele foi projetado. E passaremos de 80, alguma coisa, chegaremos a 110, 120, que é para isso que investimos. Então, uma boa notícia que talvez não enfatizamos o suficiente, e temos até a licença, que é o mais 20. Então, estamos executando o mais 20 no S11D. Não tem problema de licenciamento ali e estamos alavancando, indo muito bem com esse projeto. Mas sim, a gente precisa voltar com a produção no Sistema Norte e também Serra Leste. E o Spinelli está liderando várias iniciativas e que ele pode falar, estamos sim trabalhando, né, para chegar a 140 e, enfim, não estamos só com 100. Eduardo e Léo, o principal projeto é o mais 10 e mais 20, que temos licença, novos britadores e também temos Capanema. Então, essa é uma parte. Estamos evoluindo nisso e bastante. No Sistema Norte, como o Eduardo disse, temos uma combinação de pequenas licenças e outras mais significativas que precisamos no médio e longo prazos. Você deve ter percebido que você não está contando no Sistema Norte com a produção. Então, estamos trabalhando para garantir. Então, temos N3, 1 e 2 e temos pequenas cavas também. Né, tem algumas coisas a ver com supressão ou até cavidades, como você mencionou. Então, estamos trabalhando de forma próxima às agências para acelerar. E acreditamos que temos as pessoas corretas na linha de frente, discutindo esse tema. Temos boas notícias vindo também
com análises técnicas pertinentes. Temos novos levantamentos sendo feitos, novos investimentos no campo, como ITB, né, o Instituto Tecnológico da Vale, e estamos apoiando muitos estudos ali, e, portanto, essa nova equipe trabalhando com isso, liderando isso, juntamente com o governo, vai trazer bastante perspectiva positiva e crescimento. Estamos confiantes, estamos trabalhando com afinco nessa tendência e protegendo o nosso plano de 3 anos para garantir que entregaremos isso. Próxima pergunta, do Thiago Lofiego, do Bradesco. Obrigado, bom dia, senhores. Tenho 2 perguntas. Eu peço perdão por insistir em relação ao custo, mas em relação ao guidance de 20 e 21 dólares do C1. Então, nós teríamos custo C1 abaixo de 20 dólares a cada trimestre ao longo do ano, ou seria abrir uma redução de 20 dólares no segundo semestre. Então, eu queria ver quão realista é realmente realizar esse número. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta para o Spinelli, você poderia falar um pouco sobre a dinâmica de reabertura na China? Nós estamos vendo as margens estão deprimidas ainda e os preços estão seguindo essas margens, mas há alguns dados positivos, a produção está aumentando. Então, o que você acha sobre a dinâmica, né, da oferta e procura para o minério de ferro e como que isso está afetando realmente essa variação de preço para o minério de ferro? Obrigado. Tiago, é o Gustavo, eu vou começar. Vai ser gradual. E a maioria dos benefícios a gente vai ver no segundo semestre, ao trazer mais volume e também melhores produtos, né, no mix, especialmente com os produtos de Carajás, que tem um C1 mais baixo. Então a gente vai sim colher os benefícios ali. E tem o quê? Meio dólar a $1 de iniciativas de eficiência que estamos buscando com compras estratégicas, eficiência no custo de overhead, enfim, suprimentos. Então, estamos focando bastante na eficiência de custo desde o ano passado. Temos visto benefício e temos isso no nosso plano para o restante do ano. Portanto, vai sim ter uma eficiência gradual. Estamos confiantes e acreditamos que de 22, 21 é o preço razoável, especialmente se trouxermos o volume, especialmente de Carajás, já no segundo semestre. Tiago, a Spinelli aqui, boa pergunta. Nós temos sim visto essa recuperação na China, né, com números bastante fortes e sólidos, como você mencionou. O PIB, FAI, bastante resiliente, investimento em infraestrutura, enfim, propriedades também, né? Temos tido boas notícias. E o lado bom é que estamos no modo de inventário lá na China. Temos visto o aumento de vendas e também a construção civil, né, que tem aumentado. Você mencionou alguns números, né, os fornos, alto-fornos indo bem. A gente acabou de voltar da China e, de fato, é senso comum de que a produção vai estar flat este ano, então há produção. Agora, o preocupante é o seguinte, a primeira coisa tem a ver com propriedade. Está no ciclo, né? Claro, primeiro a gente tem que vender, financiar a construção, e as vendas, né, estão vindo, embora não tenham chegado ainda. Então, esta é a primeira volatilidade que a gente vê mesmo no cliente. Eles estão nesse modo de esperar para ver e muitos estão esperando para o segundo semestre. Então, estamos no caminho certo e estamos esperando. Agora, o preço também do aço é outra preocupação. E a boa notícia é que, se você vir, né, a exportação tida na China neste trimestre, isso implica que há sim uma assimetria no preço
fora da China se comparado com a China. Então, sim, a ideia é ajudar a China a melhorar o preço no mercado de aço e há também uma combinação como um todo, porque temos margens também aí que tem nessa questão. Então, assim, a gente está esperando para ver, né? Tem esse comportamento de esperar para ver. O inventário está baixo. Agora, no baixo preço, a gente vai ver um rebound. Né? Tem um feriado vindo agora, eles vão ter que repor a cadeia de suprimentos. E no segundo semestre, como eu disse, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer com as propriedades. Não acho que vai ter um crescimento muito significativo, mas talvez uma demanda suave e plana, né? Estável. Para concluir, Tiago, eu queria atrair a sua atenção de que o balanço de oferta e demanda está muito apertado. E isso é muito importante de ser levado em conta. A demanda fora da China está aumentando a 1,5% a 2%, que é uma demanda importante. Na parte de suprimentos, de oferta, tem um crescimento, mas não é tão significativo, né? E esse é o equilíbrio aí, né? Então, a gente pode ver uma adição de 5 a 10 milhões no inventário, né, que é bem baixo, de 130 milhões na China, estou falando de minério de ferro. Então, sim, tem um equilíbrio aí no mercado no que tange a minério de ferro, e isso pode sim trazer um risco de upside no preço, ou pelo menos a estabilidade. Agora, o nome do jogo neste ano é estabilidade. Nós estamos o tempo todo circundando isso, mas a produção está estável, as questões macro estão vindo e a oferta também, como temos visto, está bem direcionada, né? Bem atrelada aí a esse equilíbrio com o fornecimento. Então, estamos otimistas e precisamos ver como é que vai se dar o mercado de propriedades no segundo semestre. Próxima pergunta é do Caio Ribeiro, do Bank of America. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta é sobre a compra de terceiros de minério de ferro. Esse trimestre vocês relataram 1 milhão de toneladas, um pouco mais do que 2022, então eu quero ver se vamos ver algum aumento em 2023, no ano todo, em comparação com o ano passado, e se vocês poderiam falar sobre alguma indicação de volume em relação às compras desse ano. E a segunda pergunta em relação à dívida líquida, à medida que continuamos seguindo esse alvo de 10 bilhões de dólares, então eu queria saber se vocês poderiam sobrepassar esse objetivo, se vocês tentassem encontrar uma oportunidade, se essa oportunidade não acontecesse, se haveria oportunidade para recompras ou dividendos. Obrigado. Obrigado, Caio. Bom, terceiros, né, é sim uma tendência. A gente não vê muito crescimento. A gente está falando de 2 ou 3 milhões de toneladas esse ano. É um ecossistema que nós temos, especialmente no estado de Minas Gerais, no Brasil. Nós dizemos que alguns minoritários, ou até empresas grandes se desenvolvendo já há muitos anos, estão ali. Então a gente vê isso com bons olhos. Fizemos o quê? 20 dólares, né, por tonelada. Essa foi a margem nesse tipo de negócio. Como temos capacidade no supply chain, temos o mercado, e se a gente puder melhorar esse produto com algumas aplicações, como pellet feed, né, para plantas de pelotização ou até blending, né, para o futuro, nas plantas de briquete, a gente pode sim tirar proveito. É algo que a gente quer reforçar, trazendo esses parceiros, tornando-os mais confiáveis, sólidos, sustentáveis. A gente quer alavancar isso e para esse ano a gente espera sim algum crescimento, mas com números pequenos, tipo 3 milhões de toneladas. Caio, sobre o balance sheet,
não estamos esperando ou planejando ir além dos 20 bilhões que temos na nossa meta, né, na taxa de alavancagem. Como o Eduardo disse, primeiro nos M&As, né, que são oportunidades adjacentes com capital limitado que estamos buscando, especialmente buscando produtos de alta qualidade. E a gente vê oportunidades ali, mas não tão intensos em termos de capital. No metais básicos, se decidirmos fazer algo, vai ser usando, né, essa moeda ou essa alavancagem. Por isso que estamos discutindo a segregação, o carve-out. Por isso que a gente não está querendo usar o balance sheet para movimentação. A gente vê o buyback, especialmente por conta dos preços das ações, que é um dos melhores, se não o melhor investimento por conta do cash, do caixa disponível. Próxima pergunta vem da Lillian Fitzpatrick, Deutsche Bank. Olá a todos. Tenho duas perguntas da minha parte, ambos em relação à estratégia de metais básicos. Então, só para confirmar, então o alvo é terminar esse stake sale até o meio do ano. Em relação aos aos próximos passos, nós temos o Mark que se juntou ao Conselho da Vale, então isso é mais ou menos o caminho que vocês estão seguindo, o caminho do IPO, de abrir o capital? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, nós estamos falando sobre M&A, mas quando você fala entidade correta, aí você consideraria oportunidades inorgânicas. Você terá essa entidade quando você terminar a venda, né, de participação minoritária? E quais são os próximos passos? Obrigado, Liam. Bom, primeiramente, como você mencionou, e eu sempre disse isso, até numas reuniões eu disse eventually, no final, né, que significa que a gente vai fazer. Não, um IPO é um evento de liquidez que podemos buscar, mas a razão fundamental pela qual trouxemos o Mark é para nos ajudar na execução desse plano agora para esse evento de liquidez. Né? Não dá para ter várias formas de liquidez. Eu não vou passar por todas elas, quer dizer, a gente pode, mas ele entrou como chairman, como presidente do conselho, porque ele vê a oportunidade de transformar o melhor ativo em metais de transição no mundo. E ele sabe disso muito bem, e claro, ele quer destravar valor disso, como todos nós queremos. Então, com isso, eu acho que eu respondo a sua pergunta, mas a gente sempre disse, não tem uma opção definitiva aí para IPO. O que a gente quer é criar opcionalidades. Você tem razão em falar em M&As, a gente falou disso também. Agora, sobre a segunda parte da sua pergunta, que de certa forma conversa com a primeira, porque a entidade de níquel está sendo projetada. E claro, tem a ver um pouco com a venda ou participação, mas para ser bem claro nisso, se nós não encontrarmos o parceiro correto para agregar valor para a empresa e que perceba o mesmo valor que nós percebemos, a gente vai fazer de qualquer forma. Essa organização está passando pelo ring fencing nesse momento por conta de questões jurídicas, né? Talvez isso vai estar pronto depois de julho, e nós acreditamos que nesse momento, e o Gustavo pode até me ajudar com mais detalhes e clareza, mas aí poderemos ter certeza de que teremos um parceiro ou não. Mas teremos um conselho independente, liderado pelo Mark, eu também farei parte, vai ser feito e executado através do Comitê Executivo de Metais de Transição Energética, e a ideia é criar um montante absurdo de valor de forma orgânica, como eu mencionei, e quando preparado, pode também ir para o inorgânico. Mas o IPO não é a única opção, né, nessas opcionalidades. Gustavo, você quer complementar com mais detalhes, por favor? Eu acho que você abordou a maior parte, e Liam, em termos de tempo, estamos trabalhando com afinco
para ter isso concluído até meados do ano. Discutimos já com o Conselho e vamos compartilhar com vocês as notícias, mas está indo muito bem. Tem tido muito interesse, como vocês podem ter visto na mídia, né? Muita busca por essa plataforma, e nós temos uma plataforma em comum, singular, nas mãos. Como o Eduardo disse, estamos trabalhando em muitas frentes, trazendo até o Mark, por exemplo, para alavancar isso. O Carve-out vai criar muitas opções para nós, de forma a, de fato, levar essa empresa para um outro nível, levantando o sarrafo e criando oportunidades. Então, até meados do ano, teremos mais notícias para compartilhar com os senhores. Próxima pergunta, Daniel Sasson, do Itaú BBA. Olá a todos, obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é sobre o equilíbrio de oferta e demanda. Você mencionou quais são os planos para alcançar o guidance para o primeiro trimestre e como isso vai funcionar no segundo semestre. Falamos sobre Torto, Carajás, então queria saber qual que é a estratégia para agregar valor, para que possamos ver melhores volumes no segundo semestre. Então, talvez temos agora um presidente que tem mais experiência e nós gostaríamos de saber como que isso pode afetar o segundo semestre. Então, como esperamos aumentar o valor? Então, algum cenário que vocês acham que vocês não vão conseguir alcançar os objetivos em relação a uma redução na demanda? Também, vocês mencionaram que vocês querem continuar gerando valor e temos o macro cenário econômico no Brasil, onde vemos que as tendências estão sendo avaliadas no momento. Então, o que isso significa para a Vale e como que isso pode afetar o patrimônio, o capital, e como podemos fortalecer as nossas operações? Obrigado. Obrigado, Daniel. Sim, sobre o equilíbrio entre oferta e demanda, é o seguinte. Eu até mencionei um número que é importante, né, para exportação de 20 milhões de toneladas para a China. Então, devemos nos lembrar desse número, porque é importante sobre a demanda na China e tem uma conexão com ex-China também. Não é só China para fornecer, temos também no segundo semestre essa busca através da barragem do Torto e esperamos que até o final de junho teremos a produção também em Brucutu com menos alta sílica. Então não é só melhorar o pellet feed e pelletização, mas também produzir menos um produto que hoje está pagando mais prêmio. O balanço entre alto teor e baixo teor é estreito por conta da indústria. Então a gente não espera isso para o restante do ano, mas a gente vai melhorar a produção de pelotas. Portanto, isso é importante. Não é na China, é para o Oriente Médio, Japão e também Europa. E também, claro, no Brasil. Então, esse é um ponto. O outro é que a gente vai aumentar o minério de alto teor e também os alto prêmios. Hoje, o prêmio por produto está muito bom. O BRBF está com um prêmio muito bom. Até Carajás, a gente está falando o quê? De 16, né? No spread, pode ser maior, dependendo unicamente das margens da indústria, não temos o problema da energia, então é uma coisa boa. Então teremos o produto correto de Carajás, BRBF, né? Aumento de Pelotas, e portanto temos o produto correto no momento correto para o ano
a despeito de ter ajuste, né, na produção a ser feito na China para apoiar essa produção. Temos outras alternativas para minério de alto teor, né, para o Oriente Médio. Então, essa é a nossa estratégia. A gente está mantendo o plano de vendas como programado para o ano e é a meta. É o Gustavo aqui. Estava falhando um pouquinho o seu som, mas eu entendi que tinha a ver com a questão de incerteza institucional, né, no Brasil e fora. Você também falou de taxação. Olha, a nossa visão, ou o que nós ouvimos até aqui, é que a reforma tributária buscará neutralidade com relação a ônus fiscal em potencial, e que faz sentido, é isso que a gente espera. E é um setor crítico, né? O setor de mineração é essencial para o país em termos de emprego, imposto. E quando a gente se compara com os australianos, por exemplo, a gente já está taxado de forma substancial. Então, no nosso prospecto é importante manter-se competitivo, porque a gente compete num nível global. Então, a gente está otimista e está acompanhando as discussões de forma próxima. Bom, encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. E agora é o momento do senhor Eduardo Bartolomeu finalizar a reunião com as considerações finais. Obrigado a todos pela participação, pelas perguntas e as mensagens principais que o Gustavo tentou passar, e eu vou tentar resumi-las de forma breve. Nós estamos muito confiantes com relação à produção, ao guidance que nós passamos. A parte pior de sazonalidade, especialmente para o minério de ferro, está terminada. A produção estava sólida, não refletiu nas vendas, mas irá no segundo semestre, para ambos, para os metais de transição energética e também para a solução de minério de ferro. Como vocês mencionaram e nós falamos, a Vale está posicionada de forma singular. Mesmo com esse frenesi de M&A, nós temos ainda no minério de ferro a habilidade de crescer em 40 milhões. Podemos usar terceiros também, como o Spinelli disse, com muito minério de ferro que pode entrar na nossa infraestrutura e que iremos usar, que é um novo projeto para nós. Nós temos também, mesmo com as opcionalidades projetadas, possivelmente para o novo negócio, né, de metais energéticos com um IPO, né, talvez no futuro, ou com um IPO também. Enfim, estamos criando oportunidades tremendas para destravar valor em ambos os negócios para crescer. Estou muito orgulhoso da minha equipe, estamos muito focados, prontos e satisfeitos também em, né, passar uma parte do MRM que tivemos today, coincidentemente, e estamos prontos para nos concentrar nos nossos dois principais negócios, minério de ferro e também metais de transição. E para os acionistas, não tenho dúvidas de que a disciplina de capital e retorno para os acionistas são as nossas prioridades, claro, criando também ou gerando benefício para toda a sociedade. Com isso, eu encerro a nossa reunião. Muito obrigado pela participação e espero revê-los na nossa próxima reunião. Obrigado.